Ele adquiriu uma escrava com a única intenção de que cuidasse de sua filha, que havia ficado órfã de mãe, mas o que descobriu que ela fazia todas as noites em segredo transformou sua vida para sempre. Fique até o final para conhecer toda a verdade, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes. Ano 1725. Reino de Valmória. A neve caía em silêncio sobre os altos muros do castelo de Garloth, cobrindo de branco as cicatrizes de uma terra que nunca conheceu a paz. Dentro, as tochas lutavam contra um vento que parecia infiltrar-se até mesmo pelas paredes de pedra, trazendo consigo o eco distante de velhas batalhas. Adrien de Montclair, duque viúvo, caminhava pelo corredor central com passos que soavam como golpes secos contra o mármore. Passara 3 invernos encerrado numa vida onde o dever havia substituído o amor, e a única centelha que o mantinha vivo era sua filha, Clara, de apenas 7 anos. Seu olhar de aço e porte nobre ocultavam um cansaço profundo, do tipo que não se alivia dormindo, mas esquecendo. Ao seu lado, a apenas alguns passos de distância, avançava Lucia, a nova escrava que ele havia comprado no mercado de Estrela-Mar para cuidar da menina. Sua pele morena estava marcada por cicatrizes antigas e recentes. Sua roupa rota falava de anos de submissão, mas seus olhos guardavam algo que nem as correntes podiam aprisionar. Um fogo silencioso. Não era submissão o que havia naquele olhar, mas a memória intacta do que ela havia perdido. O primeiro contato entre ambos não foi uma saudação nem uma troca de cortesias, mas uma observação mútua, breve porém intensa. Adriana avaliou se havia feito bem em trazer aquela mulher para seu lar. Lucia, por sua vez, se perguntou quanto de dor poderia esconder-se atrás de uma voz tão firme. Nenhum disse nada, mas nesse cruzar de olhares nasceu uma tensão invisível que, de alguma forma, os uniu e os colocou no mesmo eixo de destino. A menina, alheia aos pensamentos dos adultos, tomou imediatamente a mão de Lucia. Não havia medo, apenas uma confiança instantânea. Adrien notou, e embora não demonstrasse, algo nele se remexeu ao ver como sua filha, sempre tão distante com estranhos, encontrava refúgio em uma mulher que acabara de chegar. Naquela noite, enquanto o castelo dormia, Adrien ouviu um leve murmúrio vindo do quarto de Clara. Aproximou-se sem fazer barulho. A porta estava entreaberta, e o que viu do outro lado o deixou imóvel. Lucia, sentada junto à cama, cantava uma melodia em um idioma que ele não conhecia. Sua voz era baixa, mas tinha a força de uma oração que atravessa os muros da alma. Não era uma canção de ninar comum, mas algo mais. Algo que parecia carregar séculos de histórias proibidas. Adrien ficou escutando, sem ousar interromper. E embora não pudesse compreender as palavras, sentiu como cada nota deixava uma marca em seu peito, como se o que Lucia cantava também fosse dirigido a ele. Aquela noite não conseguiu dormir. Não porque a canção o tivesse inquietado, mas porque lhe devolvera uma sensação que acreditava morta. A certeza de que algo novo estava começando. E que aquilo poderia mudar tudo. O que Adrien não sabia era que aquela canção era um juramento. E que, mais cedo ou mais tarde, ele descobriria a quem era realmente dirigido. O amanhecer no castelo de Garloth chegava sem cores, como se o inverno tivesse roubado do céu a capacidade de mostrar algo além de cinzas. Adrien caminhava pelo corredor que levava à sala de jantar, com a mente ainda presa à melodia da noite anterior. Passara horas tentando encontrar uma lembrança a qual associar. Lá. Mas tudo o que obtinha era uma sensação estranha, um formigamento no peito que não sabia se classificar como inquietação ou nostalgia. Quando entrou no salão, a cena o deteve. Clara estava sentada junto à lareira, penteando o cabelo escuro e comprido de Lucia. Era um gesto inverso. A menina, cuidando de quem havia sido contratada para cuidar dela. Lucia permanecia imóvel, de olhos fechados, como se aquele momento fosse um refúgio pessoal que não queria romper. Adrien não entendia como, em tão pouco tempo, aquela mulher havia criado um vínculo tão natural com sua filha. Clara percebeu que ele observava, e com a espontaneidade que só as crianças têm, disse: "Papai, sabia que a Lucia conhece músicas que ninguém aqui canta? Ela disse que aprendeu com a mãe, e que a mãe aprendeu com a avó." Lucia abriu os olhos devagar, como se aquelas palavras a tivessem devolvido a um mundo mais frio que o fogo da lareira. Não corrigiu a menina, mas também não explicou nada.
Adrian se aproximou e, com um tom que tentava ser casual, mas não conseguia, perguntou: que idioma era? Lucia o olhou por um segundo mais do que o prudente. Não parecia temê-lo, mas sim medi-lo. Finalmente respondeu: um idioma que já não existe para este reino. Essas palavras o inquietaram mais que qualquer evasiva. Um idioma que já não existia era uma forma elegante de dizer que havia sido proibido. E se algo ele aprendera na corte, era que o proibido não desaparece, apenas se esconde. Naquele mesmo dia, na hora do almoço, ocorreu um gesto pequeno, mas decisivo. Clara, entusiasmada, tentou cortar seu próprio pão e acabou espetando o dedo com a faca. Antes que Adrian pudesse levantar-se, Lucia já estava de pé, tomou a mão da menina e, num ato tão instintivo quanto delicado, levou o dedo aos lábios para deter a pequena gota de sangue. Depois, com uma voz que parecia envolver a dor, sussurrou algo naquela língua estranha. Clara parou de chorar imediatamente, como se as palavras tivessem um poder invisível. Adriano observou tudo sem dizer nada. Não sabia se sentia gratidão pelo alívio que sua filha recebeu ou preocupação pelo mistério que envolvia cada ação daquela mulher. Havia algo nela que escapava às leis da casa, à rigidez do protocolo e às distâncias que ele sempre impunha. Naquela noite, ao retirar-se para seus aposentos, ele a ouviu cantar novamente. Não foi pelo corredor desta vez, mas sim da janela de seu próprio quarto. A voz vinha do pátio interno, onde Lucia, acreditando-se sozinha, erguia o rosto para a lua e deixava que a canção fluísse como um rio longo e antigo. Adrian não pôde evitar espiar e ali, entre sombras e neve, sentiu pela primeira vez que não estava observando uma escrava, mas sim uma mulher que guardava um mundo inteiro sob chave. E embora não soubesse ainda, cada palavra daquela canção era um fio que o estava atando, pouco a pouco, a um destino que ele não havia escolhido, mas que seria impossível evitar. Ao amanhecer do quarto dia desde a chegada de Lucia, Adrian já havia tomado uma decisão que poucas vezes se permitia: investigar. Não o movia a curiosidade superficial, nem o capricho de um nobre que quer conhecer cada detalhe de quem lhe serve. Era algo mais profundo, quase instintivo. Sentia que aquela língua estranha que Lucia pronunciava, com aquele tom tão íntimo e contido, estava ligada a algo que ia além de sua própria casa. Talvez a uma verdade que não se queria revelar em todo o reino. Na biblioteca da ala norte, um lugar onde apenas ele e o velho bibliotecário se atreviam a entrar, procurou entre pergaminhos e manuscritos esquecidos. Abriu mapas de territórios que já não existiam e encontrou crônicas de batalhas de mais de 50 invernos atrás, onde se mencionavam povos arrasados e costumes apagados a fogo. Entre aquelas páginas amareladas, apareceu um símbolo que o fez deter-se. 3 linhas curvas em espiral, idênticas às que havia visto bordadas discretamente na barra do vestido de Lucia. Essa descoberta o perturbou mais do que estava disposto a admitir. Se o que suspeitava fosse verdade, Lucia pertencia a um dos clãs exterminados durante a campanha do rei Alarico. Quando os idiomas minoritários foram proibidos sob pena de morte, aquela língua não estava morta pelo passar do tempo, mas assassinada por decreto. Naquela tarde, durante o lanche de Clara, Adrian não conseguiu conter-se. Fingindo interesse casual, perguntou a Lucia onde havia aprendido aquela canção. Ela o olhou com uma calma que parecia calculada e, sem desviar o olhar, respondeu: aprendi antes de perder tudo. Não houve mais explicação. O silêncio posterior foi tão pesado que nem mesmo Clara, que costumava preencher qualquer espaço com sua voz, ousou falar. Adriana entendeu que forçá-la seria inútil, mas também sentiu que, naquela resposta breve, havia um muro erguido para proteger algo muito maior que uma simples história pessoal. Naquela noite, enquanto percorria o corredor que unia seus aposentos à sala de armas, passou diante da porta do quarto de Lucia e ouviu um sussurro. Não era canção desta vez, mas um diálogo quase inaudível, como se falasse com alguém que não estava ali. As palavras eram novamente naquele idioma proibido, mas o tom era diferente. Não havia doçura, mas um fio cortante que lembrava uma promessa de vingança. Adrian parou para escutar, mas de repente o som se cortou. A porta se abriu lentamente, e Lucia apareceu no umbral. Não gritou nem se surpreendeu, apenas o observou com aqueles olhos escuros que pareciam ler cada pensamento antes que ele pudesse expressar. Algumas verdades disse com voz baixa, sem traço de medo,
não podem ser buscadas sem pagar um preço. Adrian quis replicar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém em sua própria casa podia colocá-lo na defensiva. E isso, para um homem que havia sobrevivido a intrigas e guerras, não era algo que pudesse ser tomado levianamente. Aquele aviso, tão breve quanto letal, não apenas não o deteve, como o levou a querer descobrir tudo, mesmo que para isso tivesse que atravessar um perigo que ainda não podia imaginar. Na manhã seguinte, amanheceu com um sol enganoso, daqueles que iluminam o gelo sem derretê-lo. O ar era cortante, mas Clara insistiu em sair ao jardim interno do castelo, aquele pequeno paraíso amuralhado que havia sido criado para que as damas da corte pudessem passear sem se expor ao bulício do povo. Adrian, que raramente se juntava a esses passeios, decidiu acompanhá-las, talvez para observar com seus próprios olhos o que o vinha inquietando há dias. A maneira como Lucia se movia, a forma como suas mãos pareciam sempre prontas, como se esperassem algo. O jardim estava coberto por um manto de geada, e as fontes pareciam esculturas de cristal sob a luz tênue do inverno. Clara corria de um lado a outro, recolhendo flores murchas e folhas secas, enquanto Lucia a seguia com passos medidos, cuidando de cada sombra e cada canto. Adrian, a alguns metros, fingia interesse num arbusto podado com precisão. Mas, na verdade, estava observando a postura de Lucia. O peso distribuído de forma perfeita, os pés prontos para um movimento rápido, o olhar que não ficava fixo na menina, mas varria o entorno como quem mede ameaças invisíveis. Então aconteceu. Um galho alto, quebrado pelo gelo acumulado, desprendeu-se de um carvalho e caiu na direção de Clara. Não foi um simples pedaço de madeira. Era uma lança de espinhos endurecida pelo frio, que poderia ter atravessado o frágil corpo da menina. Adrian deu um passo à frente, mas não chegou a reagir a tempo. Lucia, por sua vez, moveu-se com uma velocidade que parecia impossível para alguém de sua compleição delgada. Num instante, cobriu Clara com o próprio corpo e girou sobre si mesma, usando o braço para desviar o galho justo antes de que a atingisse. O som do impacto contra o chão foi seco, quase metálico, e ali ficou, tremendo sobre o gelo, como uma lembrança do que poderia ter sido. Lucia, de pé, respirava agitada, mas não pelo esforço, e sim pela tensão de quem sabe que revelou mais do que devia. Clara a abraçava, alheia ao perigo real, murmurando um obrigada quase inaudível. Adrian aproximou-se, e não pôde deixar de notar que na forma como Lucia se havia movido não havia improviso. Não era o reflexo desajeitado de alguém que reage a um acidente, mas a execução precisa de uma técnica aprendida, polida, repetida durante anos. Na corte ele já tinha visto esse tipo de movimento antes, e sempre em pessoas treinadas para matar. Onde aprendeu isso? Perguntou, sem levantar a voz, mas com um fio de desconfiança que ele mesmo não esperava. Lucia levantou o olhar. Não sorriu, não hesitou, não procurou uma desculpa. No mesmo lugar onde aprendi a calar, respondeu. E voltou os olhos para Clara, como se a conversa tivesse terminado. Essa resposta ficou pairando entre eles como um estandarte invisível. Adrian sentiu que a cada dia que passava, aquela mulher ia erodindo a muralha que ele havia erguido em torno de sua vida. Não era apenas uma cuidadora, não era apenas uma escrava. Era alguém com um passado construído à base de sangue, silêncio e sobrevivência, onde outros tinham caído. Naquela noite, enquanto Clara dormia profundamente, Adrian não pôde deixar de imaginar um cenário diferente. Se Lucia estava treinada para proteger, também estava para destruir. E a pergunta que o atormentava era simples, mas perigosa. A quem ela estava realmente protegendo? A resposta chegaria mais cedo do que ele queria, e não seria fácil de aceitar. O inverno ainda não havia se retirado quando, numa tarde cinzenta e úmida, os portões de ferro do castelo se abriram para deixar passar um visitante que não havia sido anunciado. Adrian, acostumado a que qualquer chegada fosse precedida por cartas seladas e escoltas visíveis, estranhou a entrada repentina de um homem coberto com um manto escuro, o rosto oculto sob a sombra de um capuz e as mãos enluvadas, como se não quisesse deixar rastro algum de sua passagem. Os guardas o deixaram entrar não por reconhecimento, mas porque ele trazia no cinto um emblema dourado com o selo do Conselho do Reino. No entanto, Adrian notou algo que outros talvez não vissem. O selo estava quebrado, como se tivesse sido arrancado de outro lugar
e não entregue de forma oficial. Era um detalhe pequeno, mas suficiente para acender os alertas em sua mente. Na sala principal, o homem apresentou-se sem floreios. Dizia chamar-se Esteban de Rieiro, emissário de assuntos que não devem ser deixados por escrito. Falava com uma calma seca, medindo cada palavra, e parecia mais um confessor de segredos perigosos do que um mensageiro comum. Seus olhos percorriam o lugar, mas não com a curiosidade de quem visita pela primeira vez, e sim com a familiaridade de quem busca confirmar algo que já conhece. Não venho por você, senhor Duque, disse finalmente, com uma voz grave que ressoou como um eco nas paredes de pedra. Bince. Venho pela mulher que cuida de sua filha. Adrian, que havia mantido uma postura fria, ergueu-se um pouco mais, sentindo que por alguma razão, aquela frase havia atravessado uma fronteira invisível. Antes que respondesse, Esteban acrescentou: ela não pertence a este lugar. E não me refiro à sua condição de escrava. Refiro-me ao fato de que sua presença aqui não é casual. Nesse momento, Lucia apareceu no umbral, trazendo uma jarra de água para Clara. Ao ver Esteban, parou de repente, como se um espectro tivesse se materializado à sua frente. O silêncio entre ambos foi pesado, prolongado, e Adriana entendeu que não eram estranhos. Não trocaram saudações nem gestos, apenas olhares carregados de algo que parecia mistura de reprovação e resignação. Não esperava encontrá-la aqui, disse Esteban, não como uma acusação, mas como se confirmasse uma previsão e lerava. Achei que já teria cumprido sua promessa e estaria longe destas terras. Lucia não respondeu, e esse silêncio era, de algum modo, mais eloquente que qualquer palavra. Adrian, que não suportava estar fora do controle de uma situação, interveio. Se há algo que eu deva saber, senhor Rieiro, diga agora. Ela está aqui sob minha proteção. Esteban olhou-o diretamente, e com um tom quase solene, pronunciou palavras que se cravariam na mente do duque. Sob sua proteção, ou sob sua vigilância? Lucia deixou a jarra sobre uma mesa e retirou-se sem olhar para trás. Esteban, sem esperar que alguém o detivesse, girou nos calcanhares e partiu com a mesma calma com que havia chegado. Só antes de cruzar os portões, deteve-se para dizer: a última vez que alguém confiou nela, foi a última vez que o viram com vida. Adrian permaneceu imóvel, com a frase ecoando em sua cabeça. Não sabia se Esteban tinha vindo para alertá-lo ou para envenenar sua percepção, mas o certo é que, a partir desse momento, já não podia olhar para Lucia com a mesma certeza. Nessa noite, pela primeira vez desde sua chegada, decidiu que deveria vigiá-la, embora parte dele temesse o que pudesse descobrir. A noite seguinte à visita de Esteban de Rieiro foi longa e espessa, como se o ar dentro do castelo tivesse ganhado peso e fosse mais difícil respirar. Adrian não parava de repassar as palavras do emissário, e embora tivesse decidido não se precipitar, a ideia de que Lucia pudesse representar um perigo direto para Clara crescia como uma sombra em seu pensamento. Não era um homem que agisse levianamente, mas também não era daqueles que ficavam parados quando o instinto gritava que algo não se encaixava. Quando o castelo ficou em silêncio, com o eco distante dos passos dos sentinelas marcando o ritmo da madrugada, Adrian saiu de seu quarto e caminhou até a ala leste, onde ficava o pequeno aposento que haviam designado para Lucia. A porta não tinha fechadura, e ao empurrar, lá suavemente descobriu que o cômodo estava vazio. Clara dormia no quarto ao lado, o que o fez supor que Lucia ainda estava no seu, mas o leito desarrumado e a ausência da mulher indicavam o contrário. O quarto era pobre, com apenas uma cama, um baú de madeira gasta e uma mesinha com um candeeiro apagado. À primeira vista, não havia nada suspeito. No entanto, Adrian aprendera que as coisas importantes nunca estão à primeira vista. Moveu a cama para o lado, e ao fazer, Lo sentiu um leve espaço oco no chão. Ajoelhou-se e com os dedos tateou uma tábua solta. Puxou-a e a madeira levantou-se com um rangido seco. Debaixo, envolto num pedaço de linho escuro, encontrou um pequeno estojo de couro. Não era um objeto qualquer. O couro estava trabalhado com precisão artesanal, e em sua tampa via-se um relevo que não podia confundir. 3 linhas curvas em espiral, idênticas às que havia encontrado nos antigos manuscritos da biblioteca. O símbolo de um clã extinto. Com cuidado, abriu o estojo. Dentro, repousava uma adaga curta, com a lâmina tão polida que parecia absorver a luz. Não era uma arma de guerra,
mas de precisão, leve, equilibrada, feita para se mover rápido e golpear em silêncio. O cabo estava envolto em couro negro, e em sua extremidade havia um pequeno selo de prata com o mesmo emblema. Adrian não precisava de mais nada para compreender que aquilo não era uma simples recordação pessoal. Era uma arma com história. E uma história perigosa. Um ruído atrás dele o fez virar-se. Lucia estava no umbral, sem surpresa no rosto, como se esperasse encontrá-lo ali. Não fez menção de tomar a adaga nem de justificar-se. Apenas o observou, com aquele olhar que parecia pesar mais do que qualquer palavra. Isso não deveria estar nas mãos de ninguém vivo, disse ele, tentando que sua voz não revelasse a mistura de ira e desconcerto que sentia. Lucia deu um passo à frente, lentamente, medindo a distância. Não está nas mãos de ninguém vivo, respondeu. Está nas mãos de alguém que não existe para este reino. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que poderia ser cortado com a própria lâmina que Adrian segurava. Ele queria exigir respostas, obrigá-la a dizer por que tinha uma arma que apenas os assassinos juramentados de um clã desaparecido possuíam. Mas havia algo em sua postura, na serenidade com que se mantinha diante dele, que lhe dizia que, se desse esse passo, cruzaria uma linha da qual não poderia voltar. Adrian guardou a adaga no estojo, voltou a colocá-lo sob a tábua, e sem olhá-la novamente saiu do quarto. Não era um ato de confiança, mas uma trégua. Uma trégua que sabia que mais cedo ou mais tarde se romperia. O que não imaginava era que, nessa mesma noite, essa adaga sairia de seu esconderijo e não seria ele quem a empunharia. A madrugada havia se instalado sobre o castelo como uma besta adormecida, pesada e silenciosa, com suas garras estendidas sobre cada muro e cada torre. Do lado de fora, a neve caía com uma paciência implacável, abafando os sons da floresta e envolvendo o mundo num silêncio espesso. Dentro, apenas o crepitar de algumas tochas gastas e o murmúrio do vento infiltrando-se pelas fendas interrompiam a calma aparente. Adrian não dormia. Estava sentado à beira da cama, com o peso da adaga encontrada na memória e a sensação incômoda de que algo, invisível mas real, se movia sob o teto que julgava seguro. Essa suspeita se confirmou quando, em meio ao silêncio, ouviu um som quase imperceptível, um rangido de madeira, suave mas distinto do vento, seguido por um leve roçar contra a pedra. Não era o passo pesado de um guarda, mas o deslocamento controlado de alguém que sabia mover-se sem ser detectado. Levantou-se e pegou uma espada curta, avançando pelo corredor com um instinto tenso. Não dera mais que 3 passos quando a viu. Lucia, descalça e vestida com uma túnica escura, caminhava na direção contrária, tão silenciosa que parecia flutuar. Na mão, envolta num pedaço de linho, levava a adaga que horas antes ele havia devolvido ao seu esconderijo. Nenhuma palavra saiu de seus lábios, mas seus olhos, ao cruzarem com os de Adrian, fizeram-no entender que aquilo não era uma fuga, era uma caçada. Sem lhe dar tempo para perguntar, Lucia parou diante da grande escadaria central e, com um gesto rápido, indicou que ficasse em silêncio. Então ambos ouviram o som. Passos além do vestíbulo principal. Passos que não pertenciam a nenhum soldado do castelo. Eram ágeis, calculados, de alguém que conhecia o lugar ou, ao menos, havia estudado seus corredores. Lucia moveu-se primeiro, descendo as escadas com a leveza de quem caminha por um campo que conhece desde a infância. Adrian, embora tentado a detê-la, seguiu-a a certa distância, incapaz de tirar os olhos daquela silhueta que parecia feita de sombras. Quando chegaram ao salão dos retratos, viram-no. Uma figura encapuzada estava forçando a porta da ala oeste, onde ficavam os aposentos privados e onde Clara dormia. O intruso não teve tempo de reagir. Lucia lançou-se sobre ele com um movimento seco, não ruidoso, mas calculado, e num único gesto desarmou-o, imobilizando-o contra o chão. A adaga brilhou por um segundo antes de ficar apoiada contra o pescoço do intruso, cuja respiração se tornou agitada sob a pressão da lâmina. Adrian aproximou-se e, ao retirar-lhe o capuz, viu o rosto jovem e endurecido de um homem que não reconhecia, mas que trazia no braço um bracelete com o mesmo emblema das 3 espirais. "Quem é você?" perguntou Adrian com voz grave. O homem não respondeu. Apenas olhou para Lucia, e nesse olhar havia mais de reconhecimento que de surpresa. Ela também nada disse, mas a tensão entre ambos era tão intensa que Adrian entendeu que aquele encontro não era casual. Finalmente, Lucia afastou-se um passo,
E sem olhar para Adrian disse: se quer respostas, terá que entender que nem todas podem ser ouvidas sem sujar as mãos. O intruso foi trancado na masmorra, mas Adrian não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Lucia em plena ação. Seus movimentos eram rápidos demais, precisos demais, para serem fruto de uma vida comum. Nessa noite, compreendeu que, embora ela estivesse em sua casa, na verdade jogava num terreno que pertencia a outro mundo, onde as lealdades e as verdades eram medidas com sangue. O que ele ainda não sabia é que aquele intruso não havia vindo para matá-lo, mas para avisá-lo. A masmorra do castelo de Garloth não era um lugar de torturas espetaculares nem de gritos desumanos. Era pior. Ali, o frio filtrava-se pela pedra como um veneno invisível, e o silêncio era tão absoluto que os prisioneiros acabavam ouvindo o próprio coração bater como um tambor que marcava a espera de algo inevitável. O intruso estava sentado contra a parede, as mãos amarradas com corda áspera, o olhar fixo num ponto do chão, como se nada ao redor pudesse tocá-lo. Adrian permanecia à sua frente, apoiado na parede oposta, estudando-o como aprendera a estudar homens no campo de batalha, não buscando o que diziam, mas o que tentavam ocultar. Lucia estava a um lado, de pé, com os braços cruzados, sua presença tão firme que parecia outra muralha dentro da masmorra. Não havia troca de palavras entre eles, mas a tensão era tão densa que um terceiro juraria que se comunicavam apenas com a direção dos olhares. Diga seu nome, ordenou Adrian, com um tom que não pedia, mas exigia. O prisioneiro demorou a responder, como se medir o peso daquelas letras fosse questão de vida ou morte. Finalmente, levantou o rosto e disse: meu nome não importa. O que importa é que a menina não está segura aqui. As palavras atingiram Adrian mais do que ele deixou transparecer. Inclinou-se para a frente, aproximando o rosto do prisioneiro. Explique-se. O homem esboçou um sorriso que não era de deboche, mas de resignação. Ela não sabe quem é. Você também não. Mas há quem saiba. E que a queira morta antes que complete 10 anos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, rompido apenas pelo gotejar de água num dos cantos. Adrian sentiu Lucia se retesar ao seu lado, e ao girar para olhá-la, percebeu que ela apertava o maxilar, um gesto sutil, mas suficiente para confirmar que aquelas palavras não lhe eram estranhas. O que Lucia tem a ver com isso? Perguntou Adrian, sem tirar os olhos do prisioneiro. O homem virou a cabeça para ela, e pela primeira vez, falou com um tom que misturava respeito e rancor. Ela sabe o motivo. Ela conhece o nome que não deve ser dito. O nome que ata a menina a uma linhagem pela qual metade do reino morreria e a outra metade mataria sem pestanejar. Lucia deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que o prisioneiro sentisse sua respiração. Cale-se, disse num sussurro que soou mais perigoso que um grito: não pronuncie esse nome aqui. Adrian, que havia passado toda a vida num mundo de intrigas, sentiu que aquele instante marcava um ponto sem retorno. Procurara respostas, e agora se encontrava diante de uma porta entreaberta para uma verdade que, pela reação de Lucia, parecia capaz de consumir tudo. Não sabia se o que ela ocultava era para proteger Clara, ou para proteger a si mesma. O prisioneiro foi levado a uma cela mais profunda, e Adrian ficou sozinho com Lucia no corredor úmido e escuro. Se há um perigo para minha filha, vai me dizer agora, disse, sem levantar a voz, mas deixando claro que não aceitaria evasivas. Lucia olhou-o fixamente, e por um instante, ele acreditou que ela fosse quebrar o silêncio. No entanto, seus lábios apenas se curvaram num esboço amargo antes de responder. Há verdades que, quando ditas, deixam de proteger. Adrian não replicou, mas, enquanto a via se afastar, sentiu que o tempo para descobrir aquela verdade se esgotava, e que, quando chegasse, não haveria como voltar à calma que haviam conhecido até então. Em algum lugar do castelo, naquela mesma noite, alguém já estava pronunciando aquele nome proibido. A manhã amanheceu cinzenta, mas não com o cinza limpo de um céu de inverno, e sim com aquele tom pesado que parece presságio de tormenta. O ar estava imóvel, como se o mundo inteiro prendesse a respiração antes de falar. Adriana estava em seu escritório, revisando os registros de grãos e provisões, quando uma batida seca na porta interrompeu sua concentração. Não era o toque educado de um criado nem o toque marcial de um guarda. Era algo breve, urgente, como uma mensagem que não podia esperar. Ao abrir, encontrou um dos moços do estábulo, um rapaz magro,
com as mãos ainda manchadas de terra úmida, que segurava um envelope de pergaminho irregular, fechado com um selo de cera vermelha. A cera não tinha brasão, apenas uma impressão em forma de 3 espirais, o mesmo símbolo que Adrian havia visto na arma de Lucia e nos braceletes dos intrusos. Encontrei no peitoril da janela da sala de jantar. Senhor, disse o rapaz, abaixando a voz como se temesse que alguém mais ouvisse de Feraça. Não sei quem deixou lá. Adrian esperou que ele se retirasse, e com as mãos firmes, mas o pulso acelerado, quebrou o selo. O pergaminho, áspero e amarelado, tinha um cheiro particular, ferro e fumaça, como se tivesse viajado escondido entre armas recém-forjadas. Dentro, no centro exato da folha, havia apenas uma linha escrita em tinta vermelha. Não havia saudação, nem assinatura, nem explicação. Apenas um nome. Leu uma vez, e sentiu o peso daquelas letras gravar-se em sua mente como uma marca ardente. Leu de novo, e o coração bateu forte no peito. Não compreendia totalmente o alcance, mas sabia que aquele nome não era apenas uma palavra, era uma sentença. Era o nome proibido, o que Lucia se recusara a pronunciar, o que o prisioneiro insinuara, o que aparentemente ligava sua filha a uma história sombria. Nesse instante, a porta do escritório se abriu sem que ele a tivesse chamado. Lucia estava ali, com a respiração levemente acelerada, como se tivesse percorrido meio castelo em silêncio. Seus olhos desceram para o pergaminho, e antes que ele pudesse escondê-lo, já o havia reconhecido. Onde o encontrou? Perguntou, com uma voz tão baixa que parecia feita para não acordar um inimigo adormecido. Não encontrei. Fizeram chegar até mim, respondeu Adrian, sem tirar os olhos dela. E agora vai me dizer o que significa. Lucia avançou um passo, mas não o tocou. Seu olhar, intenso e fixo, tinha o brilho de alguém que calcula se falar é mais perigoso que calar. Esse nome, disse finalmente, não é apenas o de uma pessoa, é o título de um herdeiro. E, se está escrito aqui, significa que já sabem onde está. Adrian sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Nunca havia pensado em Clara como outra coisa que não fosse sua filha, o sangue que lhe restava. Mas agora aquelas palavras projetavam uma longa sombra sobre sua pequena figura. Herdeira de quê? Perguntou, embora temesse a resposta. Lucia apertou os lábios. Herdeira de um reino que morreu, e pelo qual ainda se mata. Não houve tempo para mais. Um estrondo no pátio central rompeu a tensão. Gritos de soldados, o relinchar desesperado de um cavalo e, em seguida, o som metálico de uma porta sendo forçada. Adrian guardou o pergaminho na túnica e, com um olhar para Lucia, entendeu que aquilo não era um aviso para amanhã. Era um anúncio de que o perigo já havia entrado. E o que estava prestes a descobrir é que a ameaça não vinha de desconhecidos, mas de mãos que ele próprio havia alimentado e armado. O estrondo no pátio central não foi um episódio isolado, mas o início de uma cadeia de sons que pareciam coordenar-se com precisão. Passos rápidos sobre a pedra, o choque de espadas, ordens gritadas em voz baixa, como se os homens que invadiam não quisessem alertar todo o castelo de imediato, mas avançar como uma maré silenciosa que só ruge quando já é tarde demais. Adriana atravessou o corredor até o balcão interno, e de lá pôde ver o que temia. 6 homens armados, vestidos com roupas escuras e sem insígnias visíveis, movendo-se com disciplina de soldados, não com a desordem de simples ladrões. O que lhe gelou o sangue não foi a presença deles, mas a figura que lhes abria caminho. Era Roderick, seu próprio capitão da guarda, o homem a quem confiara a segurança de seu lar havia mais de uma década. Caminhava ereto, com o elmo sob o braço e uma expressão fria, alheia a qualquer indício de culpa. Não dera ordens de defesa, nem alertara ninguém. Pelo contrário, guiava os invasores até a escada que conduzia à ala oeste, direto para os aposentos onde Clara dormia. Adrian sentiu que a raiva e a incredulidade o golpeavam ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse reagir, Lucia apareceu ao seu lado, empunhando a adaga que recuperara. Seus olhos escuros e acesos não olhavam para Roderick com surpresa, mas com uma espécie de reconhecimento. Eu sabia que ele seria o primeiro, murmurou, como se aquelas palavras fossem para si mesma, mais do que para Adrian. Você o conhece? Perguntou ele, mantendo os olhos no grupo que avançava. Não é questão de conhecer, disse Lucia, apertando a arma. É questão de saber a que matilha ele pertence. Não houve tempo para mais explicações.
Os invasores já subiam os degraus da escada lateral, e Adrian sabia que, se chegassem ao corredor de Clara, tudo estaria perdido. Desceu as escadas de 2 em 2, com Lucia seguindo-o como uma sombra, e ao chegar ao pé da escadaria principal, interpôs-se em seu caminho. Roderick disse com voz dura, cravando os olhos no capitão: "Explique por que trouxe esses homens à minha casa." Roderick o olhou como se olha para alguém que já está morto, mas ainda não sabe. "Porque esta não é a sua casa, Adrian. Nunca foi." "E ela?" disse apontando para os aposentos com um gesto seco. "Nunca foi apenas sua filha." Os invasores desembainharam as armas, mas não chegaram a avançar. Lucia moveu-se como um relâmpago, colocando-se diante de Adrian com uma precisão que transformava cada passo num bloqueio, cada giro num ataque. O primeiro homem que tentou passar recebeu um golpe com o punho da adaga direto na garganta, caindo de joelhos sem conseguir respirar. O segundo ergueu a espada, mas Lucia já havia girado sobre si mesma, cravando a lâmina em sua coxa e derrubando-o antes que pudesse gritar. Adrian, espada em punho, cobria a retaguarda, mas não conseguia deixar de olhar de soslaio para aquela mulher que até semanas atrás tinha sido apenas uma escrava em sua casa, e que agora se movia com a ferocidade de uma protetora que não teme morrer. Não havia dúvida. Cada movimento era treinado, não improvisado. Roderick recuou um passo, medindo a situação, e então sorriu. "Pode nos matar a todos, Lucia. Mas você sabe que não vai acabar aqui. O nome já saiu destas paredes. E, onde chegar, não haverá esconderijo possível." Lucia parou por um instante, e nos seus olhos Adrian viu algo que nunca vira antes. Não era medo, mas aceitação. Não a aceitação de uma derrota, mas de que havia chegado o momento de fazer aquilo que adiara por tempo demais. "Então teremos que ir até eles antes que venham", disse, sem tirar os olhos do capitão traidor. Adrian compreendeu que o que estava para acontecer não seria uma simples defesa do castelo. Seria uma caçada. E Lucia não iria deixá-la pela metade. Naquela noite, o sangue derramado dentro das muralhas não foi apenas de inimigos, mas também daqueles que haviam jurado protegê-las. O castelo de Garloth cheirava a ferro, suor e fumaça. O combate havia terminado, mas a calma que o seguiu não era alívio, e sim o peso de tudo o que se quebrara. Os corpos dos invasores jaziam no chão gelado do pátio, cobertos com mantas escuras. Roderick, o capitão traidor, estava entre eles, sem vida, com o olhar fixo num céu que não lhe devolvia respostas. As tochas iluminavam as paredes manchadas de vermelho, e no centro do caos, Clara permanecia ilesa, abraçada ao pescoço de Lucia, alheia à magnitude do ocorrido. Adrian aproximou-se, a espada ainda na mão, a respiração pesada, sentindo que algo dentro dele mudara para sempre. "Agora, você vai me dizer tudo", disse, sem tom de ameaça, mas com a firmeza de quem não permitirá mais silêncios. Lucia olhou-o, e nos seus olhos havia um cansaço antigo, não do combate recém-terminado, mas de anos fugindo, escondendo e mentindo. Deixou Clara em seus braços e afastou-se alguns passos, como se precisasse de espaço para que as palavras pudessem sair. "Ela não é apenas sua filha, Adrian. É a última herdeira da casa de Cirelda, o linho que o rei Alarico destruiu há mais de 20 invernos. Sua esposa não era quem você dizia acreditar. Era a princesa oculta, a única sobrevivente do massacre, escondida sob um nome falso para proteger sua vida. Quando morreu, o segredo deveria ter morrido com ela. Mas eu jurei que cuidaria da menina até que pudesse reclamar o que lhe pertence." Adrian sentiu que o mundo se abria sob seus pés. Lembrou-se de cada gesto da esposa, de cada vez que ela evitara falar do passado, de cada sombra que cruzara seu olhar. Tudo encaixava de forma dolorosa e precisa. "Por que você?" perguntou, em voz mais baixa, como se temesse a resposta. Lucia inspirou fundo. "Porque eu era sua guardiã antes que fosse sua esposa. Não era uma escrava, mas uma enviada. Estive lá, na noite em que os assassinos do rei queimaram seu lar. Tirei-a de lá entre a fumaça e as flechas. Vi todos os seus morrerem, e vi como jurava que, se algum dia tivesse uma filha, nós a protegeríamos com nossa vida. Esse juramento passou para mim no dia em que ela escolheu você." Adriano observou-a, e pela primeira vez, não viu uma mulher de passado incerto, mas alguém que carregara um peso que não lhe pertencia, e que ainda assim o sustentara com uma lealdade que desafiava a morte. "E agora?"
Perguntou, ciente de que já não havia retorno. Lucia ergueu os olhos para as torres do castelo, como se pudesse ver além dos muros, até o horizonte onde neve e céu se fundiam. Agora virão por ela com mais força. E não há muralha que detenha aqueles que acreditam que matar é justiça. Só resta uma opção: levá-la ao único lugar onde o nome que carrega é um escudo, não uma condenação. Adrián entendeu o que isso significava. Não era apenas arriscar tudo. Era deixar para trás o único lar que Clara conhecia. Tomou-a nos braços, sentindo o calor de sua pequena respiração contra o pescoço, e naquele instante soube que não havia sacrifício grande demais. A partida começou ao amanhecer. Um pequeno grupo de homens leais, Lucia à frente com a adaga pendendo do cinturão, e Adrián levando Clara na sela de seu cavalo. O sol nascia tímido entre as nuvens, e o ar frio cortava a pele como um lembrete de que o caminho seria duro. Dias depois, chegariam ao santuário oculto nas montanhas de Siraleth, um lugar onde o nome de Clara seria pronunciado com reverência e não com ódio. Ali, entre muros antigos e estandartes esquecidos, Lucia cumpriria seu juramento por completo. Anos mais tarde, quando o tempo tivesse coberto de gris os cabelos de Adrián e a menina tivesse se tornado uma jovem digna de seu linho, ainda se recordaria a noite em que uma escrava, que nunca o foi, salvou uma herdeira que não sabia quem era. E na tumba que compartilhariam, junto a um vale coberto de flores azuis, ler-se-ia uma única frase: aqui descansam aqueles que jamais traíram sua promessa.